O que outrora era loucura virou racional. O mundo quer insinuar que o meu Deus mudou. Mostra o pecado ao olho nu sem o menor pudor. Nos negociam o seu corpo em troca do pão. O mundo segue em passos largos pra destruição. A inocência das crianças sendo violada. Elas convivem com o mal dentro da própria casa. A mentira fere a língua dos homens de bem. Fornicação e adultério não choca ninguém. O mundo quer tapar seus olhos pra você não ver e ao abismo te levar sem você perceber. O mundo diz que o meu Deus só quer teu coração, mas tua alma vale mais, ó meu querido irmão. Não foi em vão que a morte Jesus suportou. Pra garantir a salvação ele se entregou. Como cordeiro muda a morte ele aceitou. Verteu seu sangue no calvário, suportou a dor. Bendito seja o cordeiro que nos deu salvação. Morreu como um cordeiro, mas irá como um leão. Rugirá nos altos céus sua potente voz. Só as ovelhas verdadeiras ouvirão sua voz. Eis que vem o cordeiro, nosso salvador, que abomina o pecado, mas ama o pecador. Ele vem pra nos buscar e julgar as nações. Ele vem pra nos livrar dessa destruição. Ele vem para queimar o mal pela raiz e levar a sua igreja pra um lugar feliz, pra terra santa onde mana leite e mel. Eis que vem o cordeiro que já rasgou o véu. Tire a venda dos teus olhos para enxergar. Abra bem os teus ouvidos para escutar. A passos largos segue o mundo pra destruição. A santidade já é algo quase em extinção. Seja santo, seja servo pra agradar a Deus. O inimigo quer roubar o que Deus já te deu. O seu lugar foi garantido um dia por Jesus. A salvação foi conquistada lá naquela cruz. Só os salvos ouvirão Jesus ali chamar. Vinde benditos de meu Pai, iremos escutar. Ai daqueles que se encontram em fornicação. Ai daqueles que adulteram em seu coração. Mas ai daqueles que praticam a iniquidade, que praticam a mentira e a falsidade. Ai daqueles que praticam a idolatria, que usando de má fé fazem feitiçaria. Apartai-vos de mim, eles vão de escutar. Para o fogo eterno o leão os lançará. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vem o Cordeiro de Deus, vem o Cordeiro de Deus. Que se encontram em fornicação. Ai daqueles que adulteram em seu coração. Mas ai daqueles que praticam a iniquidade, que praticam a mentira e a falsidade. Ai daqueles que praticam a idolatria, que usando de má fé fazem feitiçaria. Apartai-vos de mim, eles vão te escutar. Para o fogo eterno o leão os lançará. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus.
Vou pregar a palavra aqui nessa tarde de hoje aqui, se preparando para a festa, mas ninguém está se preparando para a volta de Jesus, né? Vamos pregar. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Uma boa tarde, na paz do Senhor Jesus, para todos dessa cidade. Mais uma vez, eu venho trazer o Evangelho. Porque o Evangelho é poder de Deus para libertar o homem do pecado. Outra hora, eu era escravo da cachaça, do futebol, a idolatria, da feitiçaria, escravo de festa. Todo dia tem festa. São João, Carnaval. E cada festa mais que tem, o homem vive pior. Porque a Bíblia diz que no final dos tempos, os homens seriam como animais irracionais. Eles não iam pensar. A gente observa as leis humanas. O caso que teve em São Paulo de uma criança, onde o pai era deputado e a mãe participou da morte do filho. Agora imagine você como ser humano, a mãe participar da morte de um filho. E as leis que nós temos, o que foi que a lei fez? Prendeu o assassino e libertou a mãe, cúmplice, que ela é pior do que o assassino. Mas para muitos, o mundo está normal. Há pouco tempo, instantes, horas, estava assistindo no jornal, e dois homens brigaram em Feira de Santana. E quando um estava de costa, o outro veio com um porrete, um pedaço de ripão. Deu uma paulada na cabeça, o cara caiu, e depois ele decifrou mais 5 golpes de pau na cabeça. O que é que Deus vai fazer com uma geração dessa? Uma geração de assassino, cachaceiro, que só pensa em festa, futebol, dinheiro e sexo. O que é que Deus vai fazer? Porém, quando morre, o que é que o povo diz? Está descansando em paz. Morre um traficante, ele agora está descansando em paz. Morre um cachaceiro, ele agora está descansando em paz. Mas a Bíblia, ela diz que não é todos que vai entrar no reino do céu. O apóstolo Pedro, uma certa vez, andando com Jesus, ele faz uma pergunta para Jesus. Ele diz: Senhor, são poucos que vão entrar no céu? Jesus responde para ele: esforce para entrar pela porta estreita. Porque a porta estreita, o caminho apertado, leva o homem à salvação. Pois muitos têm andado pela porta larga. Fala que é de Deus, diz que ama a Deus, mas vive nas práticas do diabo. Porque o diabo, ele é o pai da mentira. O diabo, ele faz com que o homem seja escravo. O diabo, ele divide as pessoas. Mas Jesus, ele diz: você quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Não agrade a sua mãe, não agrade ao seu pai. Esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me siga. Infelizmente, a maioria hoje tem uma religião. É católico, é evangélico, é espírita, é do candomblé. Só que sua religião não te salva. O dízimo evangélico que você paga não vai te salvar.
as suas rezas para Maria, a sua feitiçaria para Oxum, para Iemanjá, não vai te salvar. A oração do Pai Nosso, que a maioria não sabe como ora, a palavra diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É a minha vontade? É a vontade de Deus. Será que a vontade de Deus é você dançar São João, forrando, roçando com um, roçando com outro, toma cachaça, fuma maconha? É a vontade de Deus? Mas na oração do Pai Nosso diz: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O catolicismo acrescentou Ave Maria cheia de graça. Não tem na oração do Pai Nosso. Mas o povo quer seguir homens. Ah, mas o padre disse que é assim, vá, siga ele. Ah, o pastor, ele disse que eu tenho que dar o dízimo, siga ele. Jesus disse: se um cego guia outro cego, vão cair os dois no mesmo buraco. É por isso que Deus, Ele enviou Jesus. E Jesus, Ele é o Filho unigênito de Deus. Ele não está pendurado em uma cruz como a maioria quer que ele esteja. Ele não está pendurado em um texto que você bota na mão, leva para onde quer. Ele é Espírito. E Ele está aqui nessa tarde. Porque a Bíblia diz que os anjos acampam ao redor daqueles que o temem, daqueles que o amam. A maioria não ama Deus, infelizmente. Só fala da boca para fora que é de Deus. Porque se fosse de Deus, buscava conhecer a Ele. E você só vai conhecer Deus nas Escrituras. Não é virando evangélico. Muito menos católico. Coitado dos católicos. Se soubesse para onde está caminhando, ele largava a feitiçaria. Porque são idólatras. Adora Aparecida, Conceição, Fátima, Lourdes, São Jorge, São Benedito. Adora uma ruma de boneco. Mas Êxodo capítulo 20, a palavra de Deus diz que eu sou o seu Deus, que vos libertei do deserto. Aí Deus diz: não faça imagem nenhuma de coisa alguma que há no céu. Deus não quer imagem dele. Ele não quer a imagem de Jesus. Aí Deus diz: não faça imagem de coisas que há na terra, de pássaro, de animais que se arrastam pelo chão. Deus diz: não faça imagem. Aí o povo faz imagem de coruja. Aí bota a coruja na geladeira. Faz imagem de sapo. Aí diz: olha, botar um sapo bem grande na porta para tirar o olho grande. Será mesmo que olho grande, um sapo vai tirar um boneco de gesso? Aquele que tem Jesus, ele não teme a morte. Ele não teme olho grande, porque a palavra de Deus diz que praga alguma chegará à sua tenda. Isso é uma certeza daqueles que têm Deus em sua vida. Porém, a palavra diz que aqueles que põem as suas confianças em imagens de barro, de madeira, de ouro, de pedra, ficarão confundidos, envergonhados. Em Minas Gerais tem uma padroeira lá, semelhante à do Brasil. Do Brasil é Aparecida. Por isso que o Brasil está esse lixo, cheio de ladrão por tudo que é lado. Na política, na polícia, até no juizado tem ladrão. Porque o povo quer uma padroeira. O povo não quer Jesus, o povo quer uma padroeira. E a padroeira de Minas Gerais, 188 anos, o cupim comeu. Era o Deus que o povo de Minas adorava. O cupim comeu. Mas esse Deus que eu vos prego nessa tarde de hoje, ele não é feito de barro, ele não é feito de madeira. Eu não preciso colocar ele no braço para levar para a casa da minha vizinha, porque é ele que me conduz por onde quer que eu vá.
E Ele quer te conduzir também, a partir desse dia de hoje. Porque eu não vim aqui para te adular, pedir seu dinheiro. Eu não vim aqui para mandar você virar evangélico. Porque se evangélico fosse servo de Deus, estava na rua pregando. Porque o engano, ele está em todas as religiões. E o povo, cada um tem a sua. Os testemunhas de Jeová pregam que o inferno não existe. E muita gente está acreditando e quando morrer vai abrir os olhos do inferno. Porque preferem acreditar na mentira. Preferem seguir o caminho fácil. Mas Jesus disse que o caminho fácil, ele leva para a destruição. O interessante é que o ser humano, ele se prepara para tudo. Prepara a cidade para o São João, se prepara para a Copa, até para a morte. A maioria compra um plano funeral, mas não se prepara para o dia da sua morte. Dia que o homem vai ter um encontro com Deus, onde o Espírito que está dentro do homem vai descolar desse corpo, e esse corpo ele volta para o pó. Porque o homem não passa de pó. Mas tem muita gente achando importante. Ah, eu sou juiz. Ah, eu sou prefeito de Água Fria. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Você não passa de pó. E o homem sem Deus, ele não é nada. É por isso que Jesus, ele deu uma ordem. Ide pelo mundo inteiro. Pregue o evangelho para toda criatura. Você sabia que você sem Jesus é uma criatura? Uma criatura. Quer dizer porque você é um criador, uma criatura que Deus criou. Mas você só se torna filho de Deus quando você aceita Jesus como o único Senhor da sua vida e abandona o pecado. Porque o pecado, ele faz separação entre o homem e Deus. É por isso que Jesus, ele veio para desfazer o que o diabo tem feito. Quantas famílias com o casamento destruído, homens corruptos, roubando. Por isso que o mundo só tem a piorar. Homens que se diz que é de Deus, que se dizem ser pastores, adúlteros. Segundo, terceiro, quarto casamento, e depois dizer eu sou homem de Deus, mas é adúltero. E a Bíblia diz que os adúlteros não herdarão o reino do céu. É por isso que você que está no segundo, terceiro casamento, comece a ler a Bíblia. Ah, mas eu sou gente boa. Ah, Deus, ele quer meu coração. Será que Deus quer um coração adúltero, cachaceiro, mentiroso, idólatra? Quando for naquele grande dia, o Senhor vai fazer uma separação das pessoas boas e das pessoas que não prestam. Porque o reino do céu é semelhante ao homem que saiu para pescar. Lançou a rede sobre o mar. E quando ele lança a rede que ele puxa, vem peixe de todo tipo. Peixe bom e peixe que não presta para nada. Imagine você pescando. Será que você ia levar para casa um peixe que não presta? Assim Deus vai fazer. Quando for naquele grande dia, Ele vai enviar os seus anjos. E Ele vai separar as pessoas boas das que não prestam para nada, a Bíblia diz. Vai pegar o cachaceiro e vai dizer: você ouviu a minha palavra? Ouvi. Mas eu tinha que aproveitar a vida. Eu tinha que curtir. O Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Vai pegar o gay e vai dizer: você ouviu a minha palavra? O gay vai dizer: ouvi. Você sabia que eu criei macho e fêmea? O gay vai dizer: eu ouvi. Mas eu queria
satisfazer o meu prazer. E Deus vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, pois eu não te conheço. E o Senhor, ele vai pegar o idólatra pelo futebol, porque está cheio de homem que é uma vergonha, só presta para assistir futebol e tomar cachaça. E o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, pois eu não te conheço. O Senhor vai pegar as caiporas que vivem na maconha, que vivem no cigarro, soltando fumaça que nem chaminé. E o Senhor vai dizer: será que aqui no reino do céu vai entrar drogado? Será que você ouviu alguém pregar para você que não entra drogado no céu? Aí o drogado vai dizer: ô Senhor, eu era gente boa, eu trabalhava para sustentar meu vício, eu tomava uma cachaçinha e fumava só 2 carteiras por dia. O Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, pois eu não te conheço. E ali a palavra diz que lá no fogo eterno haverá choro e ranger de dente. Aí o testemunho de Jeová prega que não tem inferno, mas Jesus diz que tem 2 caminhos: o caminho do céu, e qual é o outro? Qual é o outro? O outro é o fogo eterno para os que não quiseram saber de Deus. O fogo eterno para aqueles que não deram ouvido ao caminho da verdade. Porque Deus disse para Moisés: Moisés, eis que eu ponho diante desse povo a bênção e a maldição. Escolha a bênção. O povo não quer a bênção. Feriado de Corpus Christi, 98 mortos. Você já imaginou? Em 3 dias, 98 mortos por acidente. E a maioria tudo drogado de cachaça. Aí o cachaceiro quer ser melhor do que o maconheiro. Farinha do mesmo saco. Porque cachaça, maconha, cocaína é tudo farinha do mesmo saco. E quem usa é drogado para Deus. É por isso que o evangelho não é para agradar o homem. O povo adora Bruno Leonardo, né? O Senhor é meu pastor, minhas ovelhinhas. O povo gosta de mentira. Palavra doce, palavra bonita, mas é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Jesus, ele disse: vocês serão odiados por serem meu seguidor. Esse evangelho que eu prego, as pessoas não vão gostar. Mas se você der ouvido, você vai ser liberto. Porque se você tiver um pouco de juízo, você vai saber que a cachaça não é bom, que a maconha não é bom, o cigarro não é bom, essa festa do diabo de São João, de carnaval, não é bom. Porque quantos casais não vai ser destruído nesse São João? A mulher vai, aí trai o marido. O marido: não, meu amor, é 8 horas, estou em casa, 10 horas eu venho. Aí arruma outra, vai para a pousada, amanhece o dia. Uma geração de adúlteros e adúlteras. A gente observa tudo que Jesus falou em Mateus capítulo 24 se cumprindo. Apóstolo João chega e pergunta a Jesus sobre a sua volta. E ele diz: Senhor, quando será a sua volta? Jesus chega para ele e diz: primeira coisa que Jesus diz: tome cuidado para que ninguém vos engane. O povo hoje escuta qualquer mentira e acredita. Uma geração de doente. Quando ouve alguém falar a verdade, aí diz: aí só pode ser de Bolsonaro. Aí outro diz: esse aí é de Lula. Retardado por política. Lula e Bolsonaro, 2 lixos. Se bater no liquidificador não dá um copo. Mas o povo gosta de mentira. O povo gosta. Aí quando ouve a verdade, esse cara é doido. Doido? Doido é
É você se preparando para encher a cara de cachaça no São João, no jogo de futebol, na sua feitiçaria. Isso aqui é loucura. Mas o Evangelho é poder de Deus para libertar o homem. Porque a palavra diz que o reino do céu não é coisa de palavra. Você pode dizer que ama a Deus, mas onde está o seu coração? Jesus, ele diz: aonde tiver o seu coração, ali vai estar o seu tesouro. Aí o retardado faz: eu sou Bahia até morrer. O outro: não, eu sou Vitória até morrer. Vai morrer e vai para o inferno. O coração tem que estar em Jesus. O coração tem que estar em Deus. E sabe o que Jesus diz? Busque em primeiro lugar o reino do céu, e as demais coisas vos será acrescentada. É por isso que a maioria tem carro, tem casa, tem comida, tem dinheiro, mas não tem nada da parte de Deus. Quando o filho está doente, chega, corre para o hospital, mulher. Bota o joelho e vai orar, e vai ver se Jesus não cura. Se você estiver com ele, se você estiver na cachaça, nem ore, que ele vai fazer isso aí. Vai tapar os ouvidos. Sabe por quê? Porque quem ama a Deus, ama todo dia. Não é só quando precisa. Todo dia ama a Deus, não é uma vez só. Não é quando o filho está doente, não é quando quebrou uma perna, não é quando bateu o carro, não é quando pegou fogo na casa. Ama a Deus todo dia. Mas o problema é que o diabo, ele tem dado tanto entendimento às pessoas, muita coisa, e o ser humano vai agarrando tudo, vai abraçando tudo. A maioria dos pais hoje, das mães, é uma vergonha. Porque a primeira coisa que dá um filho, a filha, com 5, 6, 7 anos, 10 anos, primeira coisa que o pai faz é dar um celular. Aí a filha começa a transar dentro de casa, no quarto, pelo celular. A filha, o filho vai estudar e faz: meu filho é estudioso, nunca tirou um dia para ir na escola. E quando vai lá, o professor diz: meu pai, o seu filho é o diabo aqui dentro. Porque o pai, ele não cuida do seu filho. A gente observa mães matando seus filhos em aborto. Mulheres que têm a criança, e assim que gera a criança, bota dentro de um saco plástico e joga no lixo. Mas o povo acha que é normal. Sem contar nas mães que fazem coisas terríveis com o psicológico da criança. Xinga o filho o dia todo, bate no filho, xinga, fio disso, fio daquilo, cara disso, cara daquilo. Mas no dia do Bolsa Família, está com o dente aberto. Porque o povo só quer dinheiro. O povo só quer festa. O prefeito dessa cidade, ele podia ser o que for, mas se ele não der festa, ele não presta. Se o prefeito dizer: oi, o dinheiro dessas bandas, nós vai dar comida a todo mundo aqui. Não, o povo quer festa. O povo quer festa. Porque com festa vão se drogar aí na cachaça. Porque com festa vai ter traficante vendendo droga. Porque o mundo está cheio de traficante. E o povo, tudo dormindo. Mas Jesus, ele alerta: busque o caminho do Senhor. Para de feitiçaria, de estar achando que São José, São Pedro, Padre Cícero é alguma coisa. Morto não faz nada para o morto. Uma geração de morto adorando morto. Chega, vou acender uma vela para Dulce. Morto acendendo vela para morto. Porque Jesus está vivo. E ele é o único que pode te dar a vida eterna. Ele é o único que pode te tirar da condenação do inferno, te libertando da cachaça, da maconha, da idolatria e da feitiçaria. Porque o mundo
Está cheio de feiticeiro. Aí o que é que as leis que coloca? Está falando mal da religião matriz africana. Mas o que é que a religião matriz africana faz? Você vai lá, aí você dá dinheiro para fazer macumba, para destruir casamento. Traga um pacote de vela vermelha, traga uma galinha, traga um litro de cachaça e me dê R$1.000. É a religião de matriz africana. Religião de feiticeiro que está levando o povo para o inferno. Mas o povo gosta. O povo gosta de mentira. O povo não quer Jesus. O povo quer qualquer boneco viver na feitiçaria. Eu sou filho de Aparecida, sou filho de Conceição, mas vive na cachaça. Tem como parte o diabo. Jesus, ele disse isso para os fariseus. Jesus estava diante dos fariseus e Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E o povo começou a gritar: nós somos descendentes de Abraão. Jesus disse: se vocês fossem de fato filhos de Abraão, vocês me amariam. Mas Jesus, ele chegou e disse, os fariseus disseram: nós temos Deus, que é o nosso Pai. Jesus disse: se vocês de fato fossem filhos de Deus, vocês me amariam. Sabe o que Jesus disse? Jesus disse para os fariseus: vocês têm como pai é o diabo, e quer fazer o que ele faz. O que é que o diabo faz? O diabo é o pai da mentira. E nós estamos vivendo em um mundo de gente mentirosa, um mundo de assassino, um mundo de drogado, que o coração é só festa. Se tiver festa todo dia, o povo arruma dinheiro para ir para festa se drogar. Mas o café está caro por R$15. Uma lata de óleo por R$10 está caro. Mas para encher a cara de cachaça, de maconha, de cigarro, não está caro, né? Até quando? Vou ter que suportar-vos, disse Jesus. Porque o povo é incrédulo. Fala que é de Deus, mas praticando as obras do diabo. E Jesus diz que quem é de Deus faz as obras de Deus. E o pior de tudo, que a maioria não ama nem seus filhos. Porque o homem que vive na cachaça, ele não ama o seu filho. Outra hora eu era um cachaceiro, mas Jesus me libertou. E é por isso que eu não prego com meias palavras para te agradar. Porque quando eu estava na cachaça, na idolatria, na feitiçaria, acendendo vela para São Jorge, que nem um macumbeiro, Jesus me libertou. E o meu desejo é que essa palavra também te liberte. Aí o evangélico diz: tá pregando muito duro, não vai ganhar uma alma para Jesus. Não vou não. Jesus diz, sabe o quê? Que só pode vir a mim aquele que for trazido pelo Pai que me enviou. Quem é dele ouve a voz dele. Quem não é dele vai continuar na cachaça, na maconha, no cigarro, vai morrer e vai para o inferno. Mas ele diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Não ouve voz de estranho. Quem é os estranhos? Esses pastores, ladrões, que só falam de dinheiro dentro desses templos que o povo diz que é igreja. Irmão, a Universal é a pior ladrona que tem. Irmão, venda sua moto que Deus vai lhe abençoar com um carro. Aí o miserável vende a moto e fica de pé, porque foi ouvir o ladrão do pastor. Irmão, vamos fazer uma campanha, irmão, da casa própria. Dê 10 salário mínimo na igreja que Deus vai lhe abençoar com a casa. Aí o coitado está juntando dinheiro para uma casa, dá o dinheiro miserável do pastor. Vai morar debaixo da ponte. Porque não querem saber de Deus. É melhor você colocar o seu joelho no chão e você mesmo falar com Deus de quem está ouvindo falsos mercenários. Porque o mercenário, Jesus ele diz que o mercenário, ele só vem para matar, para roubar
e para destruir. Mas Jesus, ele veio para que o homem tenha vida, e vida com abundância. A palavra diz que havia um homem, que ele fez a sua plantação. Ele fez uma plantação, e a colheita dele deu abundantemente, deu muito mantimento. Deu tanto mantimento que ele não tinha onde colocar. E naquele tempo, ele pensou, ele razoava-se com ele mesmo e disse: tenho tanto mantimento, mas não tenho onde colocar. Ele pensou com ele mesmo e ele disse: já sei, vou derrubar esses celeiros e vou construir depósitos maiores. Depois, vou dizer para mim mesmo: homem sábio, inteligente, eu tenho tudo. Agora é só eu comer, beber, me divertir e aproveitar a vida. Mas Deus chegou para ele e disse: seu louco, essa noite pedirei a tua alma. O que é que tu tem preparado para com Deus? Aquele homem, ele plantou, ele suou, ele trabalhou, mas ele não lembrou que quem dá a colheita é Deus. Ele batia no peito: agora eu tenho tudo, fiz muito. Ele não agradeceu a Deus. Tem muita gente que é como um animal, deita que nem um bicho e se acorda que nem um animal. Não lembra de orar, não lembra de agradecer a Deus pelo mais um dia. Quanta gente não está no hospital uma hora dessa? Quanta gente que estava na sua vida errada e agora está lá no hospital pedindo ajuda a Deus. E amanhã pode ser você, ou hoje. E para onde você vai? Vai pedir ajuda a quem? Ao padre mentiroso? Ao pastor que pediu seu dinheiro, ele nem lá vai. Mas Jesus, ele é tão misericordioso que todo dia ele dá uma oportunidade ao ser humano. E mais uma vez, eu venho até essa cidade para que você se acorde. Acorda, tu que dormes. Levanta-te entre os mortos. A maioria não acredita mais que Jesus vem. Mas breve, ele aparecerá nas nuvens para buscar aqueles que estão esperando por ele. Você está esperando por quem? Pelo São João para se drogar? Está esperando pelo quê? Está esperando pela Copa para ver Neymar doente? É bom que essa porcaria desse Brasil perca logo. Porque o que o povo quer é isso. Futebol. Gasta o dinheiro todo que tem de fogos. Aí depois não tem dinheiro para comer. O Brasil vai jogar. Vamos se juntar, comprar cachaça, fogos. E depois não tem nem o que comer. Vai pedir dinheiro a Neymar? Coitado dessa geração que não sabe quem é Deus. Deus, ele ensina, ele capacita o homem para ser homem, para que ele não seja mais levado por todo tipo de vento. A vida toda eu fui escravo da porcaria do futebol. Eu era o pior retardado atrás de Corinthians. Viajei para São Paulo, para Recife, para Maceió, para Fonte Nova eu nem conto quantas vezes fui. Nunca ganhei nada daquele lixo. E se tiver um doente aqui que ganhou alguma coisa, me diga. É só coisas para escravizar o homem. Jogo segunda, jogo quarta, jogo sábado, e o homem que não é retardado. Gol! E aí a sua vida? Enche a cara de cachaça sábado, domingo, e tem que trabalhar na segunda. E o jogador lá, ué. Só Deus. Mas a palavra, ela liberta o homem. E bem-aventurado são os que lê. Os que lê as palavras proféticas desse livro. Bem-aventurado mais os que ouvem. E mais bem-aventurado quem põe em prática. Eu poderia estar aqui pregando para você e não estar colocando em prática. Eu ia ser o primeiro a ser condenado. Porque Jesus diz: você quer tirar o cisco do olho do teu irmão? Tire primeiro a trave que está no seu olho. É por isso que não adianta. Você que é cachaceiro, fala do maconheiro. Você que é ladrão, fala do gay.
Porque para Deus todo pecado é pecado. E o que vive no pecado, faz o pecado, ele faz separação entre o homem e Deus. Quem tiver ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus. O inimigo quase me roubou de Deus, falsas alegrias e falsas vitórias, falsas glórias. E como um pedaço de cana ele me mastigou, e em bagaços me arrastei até a igreja, onde encontrei Jesus. Canta comigo. A fumaça do demônio alucinou-me, a maconha, e a coisa branca arrastou-me até a miséria, a cocaína. Foi sim, tudo que era bom de mim se afastou. Então resolvi pôr um fim à minha história e decidi morrer. Foi quando veio um crente e me falou de Deus, de um amigo que resolveria os meus problemas. Foi quando um bom homem... Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vou deixar uma palavra para encerrar esse trabalho, mais uma vez, aqui na cidade de Água Fria. Aleluia. Vou ler uma palavra no livro de 2 Samuel. Essa palavra, ela relata de um homem que temia Deus, um homem que amava a Deus, como a palavra ensina. Porque a palavra diz assim, olha: ame o Senhor teu Deus com toda a força, com toda a alma, com todo o coração, com todo o seu entendimento. Sobra espaço para Aparecida? Para Conceição, Fátima, Lourdes? Sobra espaço para alguém? É por isso que Jesus diz que vão ser poucos que vai herdar o reino do céu. Mas hoje, se ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Davi, ele foi um homem que temia Deus, mas ele pecou contra Deus. E quem foi que não pecou contra Deus? Todos nós pecamos. Eu não estou aqui porque sou melhor do que ninguém. Necessito da misericórdia de Deus todo dia. Mas como é que Deus vai ter misericórdia de quem não está com Ele? Mesmo eu, nos meus erros, nas minhas falhas, eu estou com Ele 24 horas. Você está com quem? Com Bahia? Com Flamengo? Com Corinthians? Eu estou com Jesus. Porque Ele é o meu Salvador, independente dos meus erros e da minha falha. E Davi falhou diante de Deus. Eu vou estar lendo 2 Samuel, capítulo 11, a partir do versículo 2. Uma tarde, Davi se levantou, depois de ter dormido um pouco,
e foi passear no terraço do palácio. E dali ele viu uma mulher muito bonita tomando banho. Aí ele mandou que descobrissem quem era aquela mulher. E soube que era Betseba, filha de Elias e a esposa de Uria, o heteu. Então Davi mandou que alguns mensageiros fossem buscá-las. Eles as trouxeram e Davi teve relação com ela. Betseba tinha justamente terminado o seu ritual mensal de purificação. Ela voltou para casa. Depois descobriu que estava grávida e mandou um recado para Davi contando isso. Davi mandou então essa mensagem a Joabe. Mandou que Urias o heteu venha falar comigo. E Joabe obedeceu. Quando Urias chegou, Davi perguntou a ele se Joabe e as tropas estavam bem e como estava indo a guerra. Depois disse a Urias: vá para casa, descanse um pouco. Urias saiu e Davi mandou levar um presente à casa dele. Mas Urias não foi para casa. Em vez disso, dormiu no portão do palácio, junto com os outros guardas do rei. Quando Davi soube que Urias não tinha ido para casa, perguntou-lhe: você acabou de voltar? Depois de ter ficado fora muito tempo? Por que não foi para casa? Urias respondeu: os homens de Israel e de Judá estão longe, na frente da batalha. A arca da aliança está com eles. O meu comandante Joabe e os teus oficiais estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa comer e beber e comer com a minha mulher? Juro por tudo que é sagrado, que nunca poderia fazer isso. Então Davi disse: fique aqui o resto do dia. Amanhã eu mandarei você de volta. E Urias ficou em Jerusalém. E naquele dia, no dia seguinte, Davi convidou para jantar e fez com que ele ficasse bêbado. Mesmo assim, Urias não foi para casa naquela noite. Em vez disso, dormiu no seu cobertor, no quarto de guerra do palácio. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta para Joabe e mandou por Urias. Davi escreveu o seguinte: põe Urias na linha de frente, onde a luta é mais pesada. Depois se retire e deixe que ele seja morto. Por isso, enquanto estava cercando a cidade, Joabe mandou Urias para o lugar onde sabia que os inimigos estavam mais fortes. As tropas inimigas saíram da cidade, lutaram contra a força e de Joabe e mataram alguns oficiais de Davi. E Urias também foi morto. Aleluia. Louvado seja Deus. A gente observa a traição do ser humano, a ambição, o egoísmo do ser humano de ter aquilo que não é dele, a cobiça dos olhos. E Davi, depois de ter dormido na tarde, acordou e foi para a sacada da sua casa, seu palácio. E de lá ele observa a mulher do seu soldado tomando banho, Betseba. E quando ele observa Betseba, uma mulher bonita, atraente, e ela tinha acabado o seu ritual de purificação, a sua menstruação. E Davi, achando a sua beleza bonita, porque Davi, por ele ser rei, ele achava que podia tudo. Tem muita gente achando que pode tudo, porque tem dinheiro, porque é bonitinho. Tem muita gente se achando. E Davi, pelo fato de ser rei, chamou a esposa de Urias e teve relação com ela. Mas de Deus ninguém se zomba. A palavra diz que depois de algum tempo, Betseba ficou sabendo que engravidou de Davi. Aí Davi fez o quê? Mandou um recado para Joabe e disse: ô Joabe, traga Urias
para ele ficar na casa dele com a mulher dele. Ele queria enganar Urias, para Urias ter relação com a mulher e depois ele dizer que o filho era de Urias. Mas Urias, um homem temente a Deus, um homem oficial do seu reino, um homem que era fiel ao seu comandante Joabe. Essa geração de hoje é infiel com Deus. Fala de Deus só da boca para fora, porque o coração está no mundo. Mas Urias, ele veio pela ordem de Davi. E quando ele chega, Davi diz: olha, Urias, vá descansar, vá para casa. Aí Davi mandou pão, mandou vinho, mandou carne, mandou tudo do bom e do melhor. Muita gente quer ter tudo do bom e do melhor, mas não quer trabalhar. Muita gente. Mas Urias chegou e ficou juntamente com os soldados na porta do palácio, de guarda. E quando Davi se acorda, que vai até a porta do palácio, diz: rapaz, você não foi para casa ficar com sua mulher? Urias disse: como é que eu vou, rei, ir para casa comer, beber, ter relação com a minha mulher, se o meu comandante está na guerra? Jamais farei isso. Aí Davi convidou ele para almoçar. E Davi botou vinho para ele ficar bebo. Porque ele achou que Urias ficando bebo, ele não ia saber o que ia fazer. É como a maioria das pessoas hoje. Enche a cara de cachaça, aí pega um carro, aí bate de frente com pessoas que vinham na sua mão, pega o seu carro cheio de droga, atropela pessoas inocentes. Porque a droga da cachaça só presta para isso, para destruir. Mas Urias, mesmo bêbado, ele não foi para casa. Ele pegou o seu cobertor e foi dormir na porta do palácio, no quarto que ele tinha. E Davi, vendo que Urias não ia ter relação com a mulher dele, para depois ele dizer que o filho era de Urias, Davi mandou um recado para Joabe: Joabe, vou mandar Urias de volta, coloque ele de frente na batalha. No lugar que tiver mais luta, mais perigo, coloque Urias, que é para ele morrer. Davi já tinha tido relação com a mulher de Urias, já tinha enchido a cara de Urias de cachaça, e por final, Davi colocou Urias de frente na batalha e matou o soldado Urias. E a palavra diz que Davi ficou com a mulher dele. Tem muita gente aí no adultério, vai para a festa com a mulher casada, mulher casada traindo o marido, e Deus, ele está vendo. E de Deus ninguém se zomba, porque a Bíblia diz que o que o homem plantar, certamente colherá. Você pode enganar o seu marido, você pode enganar a sua esposa, mas a Deus você não engana. E você há de prestar conta da sua vida imoral, porque a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 e 10, ficará de fora do reino do céu os imorais, os ladrões, os gays, os feiticeiros, os homicidas, os adúlteros e todos que praticam o mal. Mas Davi, ele achou que Deus não estava vendo. Mas Deus, depois que Urias é enterrado, Davi chama a mulher dele para ir para a casa dele, morar com ele. E Deus manda o profeta Natã. E o profeta Natã
ele conta uma parábola. E o profeta Natan diz: Davi, havia um homem pobre, que ele tinha somente uma ovelha. E ele cuidava dessa ovelha como se fosse o seu próprio filho. Mas havia um rei, um homem rico, que ele tinha várias ovelhas, vários gados. Mas um certo dia, esse rico ofereceu um convidado. E ao invés de matar uma das suas ovelhas, ele pegou a ovelha do homem pobre, que cultivava a sua ovelha como se fosse o seu filho, e ele matou aquela ovelha. O que você faria, Davi, com o homem que fez isso? E Davi disse: juro pelo Deus vivo, que esse homem deve ser morto. O profeta Natan chegou para Davi e disse: esse homem é você, porque você se aproveitando da esposa de Urias e tomou ela em adultério. Quando Davi ouviu isso, Davi disse: pequei contra Deus. Ele pecou contra Deus. E ele disse, e Natan respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não vai morrer. Mas, porque fazendo isso, você mostrou tanto desprezo pelo Senhor, o seu filho morrerá. E o profeta Natan foi embora. O homem, quando ele ouve a verdade e ele vive no erro, ele está demonstrando desprezo por Deus. O homem que ouve que a cachaça não é da vontade de Deus, a maconha, o adultério, a feitiçaria, a prostituição, e ele continua, ele está desonrando a Deus e demonstrando desprezo. E Davi, ele fez isso, mas Deus perdoou. Mas Deus, através do profeta Natan, disse: porque você pecou contra Deus, Ele te perdoou, mas a espada não vai sair da sua casa. Assim é na vida de muitos. Vive na cachaça, na mentira, vive dando calote, vive mentindo, roubando. Mas analise a sua vida como está. Quando não tem prejuízo numa batida do carro, o filho está doente, a mulher está doente, é só problema. Porque Deus, Ele põe debaixo de dificuldade aqueles que zombam dele. Mas nessa tarde de hoje, eu venho aqui lhe trazer uma mensagem para que você se acorde. Acorda, tu que dorme. Levanta-te entre os mortos, porque Jesus vem. Essa é a mensagem que eu vou deixar nessa tarde de hoje. Que Deus abençoe a todos que ouviram essa mensagem. Que Deus dê uma tarde de paz. E o convite que eu deixo para você é que você leia a Bíblia. Jesus disse: leia as Escrituras Sagradas, pois nela encontrará a vida eterna. Que Deus dê uma tarde de paz, em nome do Senhor Jesus.
Tenho o controle do tempo, dou a direção ao vento e digo ao mar: daqui você não vai passar. Sou eu quem manda o céu derramar chuva, mando diluviar a terra imunda, pois tenho em minhas mãos todo o poder. Sou eu quem abre porta, fecha a porta, abre cova, fecha a cova, põe na prova, tira a prova e faço ressuscitar. Eu mando e por ninguém sou mandado. Sou eu quem quebra lança e corta os laços para o meu povo livrar. Eu entro na fornalha e o fogo não me queima. Caminho sobre as águas, não tô em terra seca. Acalma a tempestade e o forte furacão. Com ventos e buzinas que esmuralha, vira o chão. Com apenas um sopro, abri o mar ao meio. Faço voltar o tempo, sou Deus e tudo vejo. Quando entro nesta guerra é pra vencer, e meu agir não há defeitos. Eu mando e desmando, eu faço e desfaço. E quando entro em cena quebro o arco e corto o laço. Queimo os carros no fogo, sou Deus de livramento. Acalme o coração e crê no que estou te dizendo. Estou passando, estou operando, estou agindo e por ti trabalhando. Abrindo portas, fechando covas. Estou descendo hoje quando a vitória canta que eu faço, para que eu trabalho, faz a minha obra e esse mal desfaço. Podes contar comigo e crer no que eu te digo. Sou Deus de livramento, sou fiel, sou teu amigo. Na tua vida eu sou, na tua família eu sou, na tua saúde eu sou, no futuro eu sou, que é a cidade de Água Fria. eu sou, teu livramento eu sou, na causa impossível eu sou, e sou. Tá encerrando aqui. Aí, preparação aí é pra São João, Copa. Preparar pra se salvar, ninguém quer. É que Deus tenha misericórdia. Até a próxima, irmão. Provo que você